Bom dia, boa tarde, boa noite. Susana, o meu marido está muito passivo. Ele não fala, ele não corresponde àquilo que eu peço. É, será que isso é um problema? Os homens estão com problema? Os homens não estão sabendo ser homens? As mulheres não deixam mais os homens serem homens? São algumas coisas que nós estamos ouvindo, não só na clínica, mas também nos relacionamentos. Bom, hoje nós estamos aqui para conversar sobre isso. Eu sou Susana Guimarães. E eu sou o Gessé Guimarães. E o nosso episódio de hoje vai ser o problema dos homens. Mas se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente, ative o sininho para você receber as notificações. E hoje nós vamos falar sobre isso com o Gessé. Afinal, eu sou a mulher e ele é o homem. Sou o homem. Muito bom. Então já curte aí esse vídeo e compartilha. Bom, muitos fatores, vida, históricos, culturais, sociais, têm contribuído, né, e até mesmo as ideologias têm contribuído para que haja uma confusão sobre a responsabilidade dos homens. E aí eu queria conversar com você sobre isso, fazendo uma pergunta. O que você pensa que seja a responsabilidade do homem, seja ele como pessoa, seja ele como marido, como pai? Como é que você pensa nessa responsabilidade dos homens hoje? É como você falou, né? Nós estamos vivendo num mundo confuso. Na verdade, o mundo sempre foi confuso, desde o Éden. Quando o homem se afastou de Deus, a confusão passou a ser a realidade do dia a dia do ser humano. E de lá para cá, essa confusão ela foi deteriorando, né? Valores, papéis. Tanto é que é isso que nós sempre tratamos nos encontros para os quais fomos convidados para ministrar, né? Para casais e para famílias, né? Um tema que é sempre pedido é isso, é falar sobre os papéis, porque a ideia é isso, cada um viver o seu papel para que o sistema do casamento e da família funcione. Então, não é que um seja maior do que o outro, não é que um seja mais importante que o outro. Os dois são importantes, mas possuem responsabilidades diferentes. E isso, é por isso que a palavra de Deus ela é rica em mostrar essa composição, né? Deus fez o homem, Deus fez a mulher para fins e propósitos distintos, porém que se unem, né, para um propósito maior, que é a glória dele, Muito né? bom. Com o casamento, com a geração de filhos, com o trabalho e todos os outros elementos que envolvem essa parceria, né? Então, como é que eu tento, tanto pensando na minha realidade como homem, como ensinar? É olhar para a palavra de Deus, né? Na palavra de Deus, a gente encontra um caminho que dissipa as confusões. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o papel do homem, que tem, infelizmente, se perdido ao longo da caminhada, ele se restringe a duas funções básicas: prover e proteger. Então, essa é a função bíblica que Deus dá ao homem. Agora, o que é o prover e proteger? Em que áreas isso acontece? Eu entendo que tanto o prover como o proteger é tanto na questão psicológica, emocional, física, espiritual e material, né? Então, é responsabilidade do homem prioritária. Não que a mulher não possa participar, né? No caso, não possa participar da questão Da material. parceria. Não, em tudo, da parceria. Por isso tá. que Deus fez a mulher como auxiliadora, Sim. né? Então, nessa junção do casamento, o homem ele tem o papel da liderança. Ele é o líder. Ele tem que entender isso. Ele tem que assumir esse papel. Essa liderança seria ele responder diante de Deus pela sua casa? Pela Com sua certeza, esposa, é ele. Porque, olha, quando a gente vai para Efésios, no capítulo 5, quando Paulo está descrevendo lá o relacionamento familiar, ele diz que o marido ele precisa amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E nós sabemos, por toda a narrativa bíblica, que no final de todo esse processo da humanidade, Cristo, o noivo, vai apresentar ao Pai a noiva, que é a igreja.
Então, na mesma perspectiva, o marido ele não vai apresentar os filhos para Deus, ele vai apresentar a sua esposa, né? Uhum. E a esposa apresenta os filhos. E né? a esposa apresenta os filhos, né? Uhum. Então, essa é a dinâmica que a Bíblia ensina. Né? Então, o homem ele precisa ser tomado por esse espírito da liderança, mas é uma liderança que serve, né? Compartilhada. Não é um autoritário. Não, a liderança do homem ela tem que ser de autoridade. Né? Autoritarismo é um comportamento, é um estado de imposição, de ameaça. A autoridade não, é algo que é conquistado pelo exemplo, pelo testemunho. Então, esse líder, ele é um líder que serve, ele é um líder que se entrega, como Cristo, né? Que amou o maior modelo, né? Sempre. Seria ele. E como é que ele amou a igreja? Entregou a sua própria vida por ela. Então, um homem, né, líder, é um homem que também tem sensibilidade. Eu gosto, quando a gente trabalha na clínica, né, recebendo homens, e graças a Deus, Deus tem me dado esse privilégio de caminhar com muitos homens na clínica, fazendo terapia com eles, mostrar que quando Pedro diz que a mulher é a parte mais frágil, ele está dizendo que o homem também tem a sua fragilidade. Sim. Só que porque nós somos frutos de uma cultura machista, ouvindo incessantemente, homem não chora, homem não fala das suas fraquezas, homem não fala dos seus medos. E aí eu sempre digo, né, que antes de nós sermos homens, nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos nossas limitações. Então, assim, na prática, quais as consequências, por exemplo, quando um homem se cala, um homem se torna passivo, omisso, diante dessa liderança na família? É catastrófico. Imagina você. Na prática. Imagina você, Isso. todo dia, acordar para um novo dia sem saber o que vai fazer. Não tem direção, não tem propósito, não tem o porquê e o para quê. Já pensou que é viver assim? Você vai pegar uma estrada para fazer uma viagem, mas você não tem um destino. Então, se você não tem um destino determinado, traçado, qualquer destino pode acontecer. Para isso, qualquer estrada pode ser tomada. Se você toma uma estrada boa, beleza. Mas se toma uma estrada perigosa, sinuosa, esburacada, entendeu? Então, a falta dessa liderança masculina deixa a esposa desorientada, deixa os filhos desorientados, porque o homem é aquele que tem a palavra da direção, do dar, né, o norte para a família que ele lidera. Se esse homem é omisso, se esse homem é passivo, ele deixa todo mundo solto. E confuso, né? E confuso. Sem saber e uma das coisas mais perigosas para o ser humano é ele ficar solto. É ele ficar sem responsabilidade, ele ficar sem ter o que fazer. Né? Os grandes homens de Deus tiveram suas piores quedas em momentos de ociosidade. Verdade. Que não tinha o que fazer. A exemplo de Davi. Isso, né? Então, esse homem também é pesado às vezes, ele sozinho. Então, é por isso que Deus deu auxiliadora. Por isso que ele precisa ter uma companheira que ande ao lado dele, não atrás e nem à frente, mas ao lado. Sim. Isso é casamento. Uhum. Agora, a frase que eu comecei lá na frente, lá no início, né? As mulheres não deixam mais os homens serem homens. Dá exemplo de como que as mulheres, elas não deixam esses homens também cumprir sua responsabilidade. Tá. Exemplos práticos. A gente encontra várias situações. Então, por exemplo, muitas mulheres tentam até esperar a ação do marido. Mas, infelizmente, aquele marido está num momento de frustração, de abatimento, e ele se omite. Mas tem coisas da casa que têm que ser feitas, que era para este marido fazer. Mas esse marido, ele é chamado, ele é convocado, é pedido a ele, e ele se omite. E as coisas estão se deteriorando. Então, essa mulher... Dá exemplo. É uma lâmpada que está queimada, é uma torneira que está pingando, é um gás que acabou, né? Uma caixa pesada que precisa ser transportada de um lugar para o outro.
Aí esse marido não faz isso. É levar, compartilhar da rotina de leve e trás dos filhos. É olhar para essa esposa que muitas vezes está muito cansada da rotina e ver que ela está debilitada, mas não tem iniciativa de dizer para essa esposa, meu amor, deixa que eu fico com a criança hoje, meu amor, deixa que eu vou dar uma faxinada na casa. É o que Pedro diz, né? Maridos, vivam a vida comum do lar. Então, uma das consequências maiores dessa frase, das mulheres não deixarem os homens serem homens, é porque muitas vezes, então, os homens não tomam iniciativa e elas fazem e não solicitam a ajuda dele. Porque eu ouço muitas mulheres dizendo assim, mas eu tenho que pedir, eu tenho que pedir. E eu costumo dizer para ela, tem que pedir, porque os homens, eles não adivinham. A gente precisa também se comunicar. Então, seria ela não tomar iniciativa, mas solicitar quando precisa, das suas necessidades. É por isso que você tocou num ponto muito importante, a comunicação. A comunicação num casamento, na família, em qualquer segmento relacional, é a chave que abre ou fecha. Né? Então, tem que comunicar. Só que o que a gente ouve também, que muitas mulheres já estão cansadas e acabam se tornando aquela mulher de provérbios, né? A rixosa, a reclamona, né? E aí os maridos vão até usando isso como desculpa para fechar os ouvidos e... Isso é um tema que nós vamos falar também no próximo episódio, sobre esse distanciamento, o que faz com que o homem e a mulher se distanciem. Mas aguarde lá, que é o próximo episódio. Mas tem um outro aspecto também, que não é só essa omissão do homem, mas também nós vivemos hoje uma realidade social e filosófica que há um estímulo exacerbado para que a mulher assuma seu lugar. Mas uma ideologia, né? Qual é esse lugar que a mulher tem que assumir, né? Hoje em dia, por exemplo, é muito comum, dentro de um relacionamento, as mulheres estarem ganhando mais do que seus maridos, porque esses maridos são pacíficos, são passivos, né? São acomodados, e as mulheres vão crescendo. E aí acaba aquela coisa, né? Quem ganha mais, manda mais. Quando isso acontece? Quando Cristo não é o centro. Né? Então, um casal que não tem Cristo como centro, isso é uma realidade. Mas mesmo a mulher ganhando mais do que o marido, mas Cristo sendo o centro, e ele sendo aquele que movimenta a dinâmica da família, não tem problema nenhum você ganhar mais do que eu. Porque a administração é dos dois. Né? Claro, vai ter aquele que vai ter uma habilidade maior, né? Mas é sempre em parceria, porque o casamento é isso. O casamento é a mudança do pronome meu, teu, seu, sua, para o pronome nosso. Então, tudo é nosso. As nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos acertos, os nossos erros. Então, isso é casamento, porque é o que se torna uma só carne. A unidade. A unidade, né? Então, lembrando sempre que a gente sempre está enfatizando sobre extremos. Não existe extremos. Mas Deus vai pedir conta da sua família para o homem. A exemplo, isso é bíblico, quando Deus chamou Adão para saber o que tinha acontecido. Mas quem foi que comeu o fruto primeiro? Eva. Eva levou Adão. Mas quando Deus foi conversar com a família, ele chama aquele que era responsável pela família, que era Adão. Agora, então, não ter esse extremo, porque o que acontece muitas vezes são extremos. Não, então a mulher não vai mais trabalhar fora. Não é questão de trabalhar fora. A mulher não vai ganhar mais do que o marido. Não é questão de quem ganha mais e quem ganha menos, né? É questão de cada dinâmica, cada família tem a sua dinâmica. Isso. É isso mesmo. E fica aqui uma sugestão de uma leitura de um livro, que é O Silêncio de Adão, do Larry Crabb. Muito bom. É um livro bem interessante para se ler. Então, não esquece de curtir aí o nosso vídeo e não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. E nós estamos também no Instagram, @Ministério Viver Família, e estamos também no TikTok, @viver.família. Então, que você possa nos acompanhar, nos dar sugestão, fazer comentários. Deixe aí também a sua fala para contribuir com o nosso ministério. Beijo no coração. Fique com Deus. Beijo grande.